Esse foi um dos principais temas abordados por Donald Trump durante a sua campanha eleitoral neste ano. Mas o que podemos esperar para o futuro dos Estados Unidos nesse contexto? Quem vai nos responder essa e outras questões é o pesquisador e cientista político Vitélio Brustolin, da Universidade de Harvard e da Universidade Federal Fluminense. Obrigado pelo convite. A polarização tende a aumentar no mundo inteiro. Existe atualmente uma linha de pesquisa sobre polarização na área de relações internacionais e existem poucas exceções de países não polarizados. Um país pouco polarizado nesse momento, por exemplo, é o Uruguai, que tem sido objeto de pesquisa de alguns colegas. Nos Estados Unidos não existe a menor possibilidade da polarização reduzir. Inclusive, é uma tendência nos Estados Unidos que, quando se ganha uma eleição e se conquiste as duas casas do Congresso, como o Trump fez dessa vez, nas eleições de midterm, de meados de mandato, haja uma inversão e uma das casas fiquem com o partido da oposição. Isso aconteceu, inclusive, no primeiro mandato do Trump. Ele foi eleito com as duas casas e nas eleições de meio de mandato ele perdeu a Câmara e aí nós tivemos uma série de problemas. Teve o trancamento do orçamento federal dos Estados Unidos pelo maior período da história, uma disputa com a Nancy Pelosi, que presidia a Casa dos Representantes na época, uma disputa por recursos federais para fazer um muro entre a fronteira sul dos Estados Unidos e o México, o decreto de uma emergência federal, justamente por causa dessa questão da imigração e da fronteira com o México, e tivemos uma série de questões que decorreram, inclusive, dessa divisão dos Estados Unidos que foram desencadear no evento do 6 de janeiro de 2021, quando o Trump não reconheceu a vitória do Biden e pediu que o Mike Pence não reconhecesse os votos do Biden na época. O Mike Pence, que era vice do Trump, se recusou a fazê-lo, rompeu com o Trump, e isso só aumentou a polarização não só entre o Partido Republicano e Democrata, mas também dentro do Partido Republicano, que se tornou um partido cada vez mais trumpista e cada vez mais diferente das raízes históricas que o Partido Republicano vinha tendo até então. Até a eleição do Trump, o Brasil tinha alguns pilares da sua política externa, né? Então, a defesa do meio ambiente é um deles, porque o Brasil é uma grande potência ambiental. A geopolítica ambiental é algo que favorece o Brasil. A taxação de grandes fortunas e reformas na governança global. Todos esses pilares, por conta da eleição do Trump, foram colocados em xeque. Então, a defesa do meio ambiente, caso os Estados Unidos saiam do Acordo de Paris, isso vai prejudicar a COP30, que vai ser em Belém do Pará, no Brasil, no ano que vem. Então, esvaziaria o evento, um evento que seria fundamental para o Brasil. A taxação de grandes fortunas já foi muito difícil de passar no encontro do G20. O Brasil teve dificuldade de negociar isso com o Milei, que é contra, o Trump também é contra, o Elon Musk, que faz parte do governo do Trump, é o maior bilionário do mundo, é contra essa taxação, evidentemente, e isso os Estados Unidos não devem concordar. Reformas na governança global, ou seja, reforma do Conselho de Segurança da ONU, do FMI, isso também não deve avançar, porque o Trump é contra o multilateralismo, ele é partidário do bilateralismo, das relações entre um país e outro apenas. Então, esses três pilares da diplomacia brasileira vão ter que ser revistos ou vão ter que ser tocados sem os Estados Unidos. Restou um pilar que acabou reaparecendo, né, porque isso foi levantado há 20 anos do primeiro mandato do Lula, que é essa aliança contra a fome no mundo. Tinha aparecido lá atrás, o Lula propôs isso na ONU, mas não andou esse projeto, e agora foi reinaugurado, vamos chamar assim, no G20, e foi, na verdade, a bandeira do G20 que mais deu certo até o momento, porque 82 países subscreveram esse projeto, dentre eles os Estados Unidos. Pelo menos até o momento, nós sabemos que o Trump pode sair disso assim que ele tomar posse.